Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade aos nossos estudos aqui em 1 Coríntios, agora no capítulo 10, Paulo faz assim como é que eu vou dizer aqui, um mega levantamento, né, da trajetória do povo de Deus, desde o seu início, desde que era Israel, lá no Antigo Testamento, e assim, de certa forma, até um levantamento negativo, porque ele pega aquelas desobediências do povo judeu e traz para nós em forma de exortação para que nós não façamos a mesma coisa. Se nós agora somos o povo mais definitivo de Deus, temos que ver o exemplo daquele que já foi escrito para que não encaiamos no mesmo erro daqueles que nos antecederam na fé durante a sua peregrinação no deserto. Tá? Então, aqui no versículo 1 a 10, né, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 1 a 10, resumidamente, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós. Não vos façais, pois, idólatras. Não pratiquemos a imoralidade. Não ponhamos o Senhor à prova. Não murmureis. Resumindo todo aquele conjunto de exortações que Paulo fala logo no começo. Os judeus no deserto foram chamados e, como consequência do seu livramento da escravidão do Egito, estavam no deserto a caminho de Canaã. Essa era a promessa de Deus. Agora, quantos e quais eram os termos daquela peregrinação? Era a intenção de Deus que eles meramente andassem no deserto e se deslocassem de um ponto geográfico a outro? Porque, de fato, o termo maior e mais definitivo daquela peregrinação era o trabalho de Deus na vida deles enquanto estavam a caminho. O que Deus está fazendo na nossa vida enquanto estamos nesse mundo? Essa é a parte principal e mais significativa do sentido da nossa vida nessa terra. Lá no povo de Deus, havia um correspondente lá com o povo de Deus, daquilo que Deus sempre quis e quer fazer com o seu povo, enquanto o seu povo caminha. Isso é um elemento assim permanente da graça de Deus. Agora, eles entenderam isso? Não. Eles não perseveraram na obra divina. Não é que eles deixaram de andar, eles continuavam andando fisicamente. Mas interiormente e espiritualmente, eles simplesmente desprezaram toda a norma interna daquilo que era prefigurado nos benefícios e nas ações de Deus com eles enquanto eles estavam a caminho. Porque havia bem mais do que simplesmente pão e maná e cordonizes no deserto. Havia bem mais do que uma água amarga que se torna doce. Havia bem mais do que uma coluna de fogo para esquentar a noite, uma nuvem para refrescar o dia. Deus estava querendo fazer algo, e esse algo estava prefigurado nas ações de Deus e na graça de Deus. Mas, infelizmente, eles comeram o maná, mas não entenderam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Comeram o maná, mas não engoliram, não digeriram a lição por trás do maná. Isso eles não fizeram. Então houve infelizmente, assim, uma diferença muito grande entre o que eles deveriam ser e o que de fato eles se tornaram durante a trajetória. Nós vemos claramente o modo como eles recusavam a graça de Deus, recusavam a palavra de Deus, viram as maravilhas de Deus, desfrutavam, mas nunca alcançaram o sentido real e mais profundo de todas aquelas ações de Deus. Aquilo que de fato Deus queria formar em seus corações, esse nível eles não alcançaram. Ficaram apenas no nível externo. E em seus corações tornaram ao Egito. Ou seja, ainda que fisicamente, ainda que exteriormente estavam sempre a caminho de Canaã, de fato eles não chegariam lá. E Deus, em sua soberania, julgou aquele povo, julgou aquela nação, de modo que eles não atingiram nem o aspecto físico de Canaã, quanto mais o espiritual. Porque ali nós temos que entender, era o físico e o espiritual entrelaçados em uma única jornada. O físico e o espiritual estavam juntos ali. O literal, né? E o interno, né? O externo e o interno, né? Estavam naquela trajetória. O externo das ações de Deus, apelando ao interno dos corações deles, mas eles não chegaram a entender
a sua própria jornada em seu aspecto mais significativo. E tiveram todas as evidências, todas as ações de Deus ali. Eu acho até engraçado que hoje em dia o cientificismo, né, fala muito de evidência, não tem evidência. Richard Dawkins escreve um livro inteiro criticando as religiões e dizendo assim que não acredita por falta de evidência. E nós vemos aqui no deserto que o povo teve uma overdose de evidências. Todos os dias tiveram evidência e não acreditaram assim mesmo. Então, o coração do ser humano ele é duro. Não é falta de evidência, não. Falta de fé mesmo, falta de quebrantamento pessoal, falta de se dobrar sobre seu orgulho e mais nada. Não vou nessa conversa. Falta de evidência, não é isso, não. Com toda a evidência, o povo de Deus fez isso. E o que faria um ser humano hoje em dia? A mesma coisa. E nós devemos entender também que o elemento fundante do povo de Deus é o elemento eterno, a rocha eterna que é Jesus. Nessa passagem aqui, ela não está citada explicitamente, mas diz aqui no versículo que eles bebiam de uma rocha espiritual e a rocha era Cristo. Então, quando Moisés bateu na pedra e saiu água, aquilo ali já era uma simbologia espiritual. Jesus, a água viva, a rocha eterna que dá a água viva, que sacia a nossa sede, já estava lá. Beberam de uma mesma rocha espiritual e a rocha era Cristo. Então, Jesus já estava lá, implícito em tudo aquilo. A carta de Pedro diz assim que o Espírito de Cristo que neles estava, falando dos profetas, das profecias sobre o próprio Jesus, dizendo que o Espírito de Cristo que neles estava, dava testemunho de antemão dos sofrimentos que viriam a Cristo. Então, o próprio Espírito de Jesus operava no coração dos profetas, falando do próprio Senhor quando ele fosse se encarnar e as coisas que aconteceriam quando ele se encarnasse. Então, Jesus já está lá, a Trindade está lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando conjuntamente no meio daquele povo. Então, Cristo está lá, que é o elemento presente em qualquer trajetória, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os termos realmente evoluem e avançam, mas esse elemento fundante, Jesus, a rocha eterna, está sempre no povo de Deus, e é sempre a base do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aqui nós vemos um outro elemento curioso, porque há um diálogo entre Deus e seu povo, e um diálogo que não é correspondido, o amor de Deus não é correspondido por consagração, por humildade da parte do povo. A graça de Deus é resistida. Todos os elementos da graça que deveriam produzir fruto do Espírito produziram cobiça, produziram idolatria, murmuração, tudo quanto é coisa ruim. Então, infelizmente, o ser humano ele é capaz de, ainda que a graça opere em favor dele, produzir frutos da carne. Ele é capaz de se beneficiar da graça de Deus e ainda assim produzir o fruto contrário àquilo intentado pelo Senhor. Então, que apesar do que dizem os calvinistas, a graça é resistível, o ser humano tem livre-arbítrio para resistir a ela. Mas de todas essas coisas, prestaremos contas ao Senhor. Tá? No versículo 11 e 13 diz assim, essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós outros sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Essas coisas foram escritas para exemplo nosso sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Né? Acredito assim que Paulo podia estar, Paulo, João, talvez, os outros apóstolos, talvez estivessem enganados quanto aos tempos, talvez ele achasse realmente que eles alcançariam o fim de todas as coisas, que eles veriam a vinda de Jesus, mas erraram feio. Se pensavam isso, erraram feio. Mas o fato é que a palavra de Deus é escrita para os crentes de todas as épocas. Então, mesmo que Paulo pessoalmente não tenha alcançado esse período escatológico, o que ele escreve é de validade para os crentes de todas as eras, inclusive os crentes que estarão presentes quando essa consumação chegar. E essa palavra que Paulo diz aqui, ele toma essas murmurações, essas inconstâncias, essas mornidões do povo de Deus no deserto e diz, isso foi escrito para nos advertir que se nós agirmos dessa maneira, acontecerá o mesmo conosco. Se nós agirmos daquela maneira, o mesmo acontecerá conosco, sobre nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. O que Paulo está dizendo aqui? É que o elemento transitório, ou transhistórico da Bíblia, o elemento transhistórico da palavra de Deus, é a epopeia, a grande epopeia
do povo de Deus em sua marcha na terra. Esse é o elemento transitório da Bíblia. O que de fato a Bíblia está narrando é a história do povo de Deus. E a história da humanidade terá esse mesmo fim. Chego lá já nesse ponto. Porque se nós vemos assim na palavra de Deus, lá no começo, Caim mata Abel, e Sete, por assim dizer, pega o cajado, né, e encabeça o povo de Deus. Então há duas genealogias. Uma piedosa, temente a Deus, encabeçada por Sete, e uma outra perversa, encabeçada por Caim. E temos os elementos de cada lado. E Noé vem da descendência de Sete. Noé, Matusalém, Jared e outros. Enquanto que pelo lado de Caim são as pessoas que constroem estradas, que produzem música, produzem várias tecnologias, inclusive um grande domínio depois. Depois vimos Abraão. Abraão já é o primeiro que é chamado para construir um povo assim, em si mesmo. Deus chama Abraão e a partir de Abraão vai construir um povo assim. Não um clã, como tem sido até aquela altura, mas um povo mesmo, denominado povo de Deus, uma nação. E Judá, depois que é o neto de Abraão, vem a nomear esse povo como judeus. Então nós vemos várias etapas em que o povo de Deus vai sendo construído, em que a identidade do povo de Deus vai aumentando de alguma maneira em vários círculos e ciclos. E vai aumentando cada vez mais. E Israel, quando ele chega no deserto, ele já é um povo, já é uma nação plenamente constituída com sua constituição, com suas leis, com suas... Enfim, é uma nação. E é uma nação que tem o Senhor como seu Deus. Então Israel acaba sendo assim o molde profético das prioridades de Deus no mundo. Porque é a partir de Israel que Deus trata as nações. Israel é a referência para o trato de Deus com as nações. Assim como o povo de Deus, atualmente, é o modo pelo qual Deus trata todas as pessoas, não apenas pessoas crentes. Porque o reino de Deus, ele continua fazendo sua marcha na humanidade. A trajetória do povo de Deus continua agora em uma elaboração mais completa. Porque Hebreus capítulo 11, quando fala lá dos exemplos da fé, falam que todos eles fizeram o que fizeram, mas não alcançaram a plenitude, a promessa, porque Deus havia proposto algo maior a nosso respeito, sobre quem o fim dos tempos tem chegado, como essa expressão de Paulo. De modo que eles não são completos sem nós. Então a plenitude do povo de Deus está em nós agora. A plenitude possível do povo de Deus nesse mundo se encontra na igreja agora. Então, quando Paulo fala do povo de Israel, pega o povo de Israel como molde profético das prioridades de Deus e das ações principais de Deus e aponta para o fim e diz sobre quem o fim dos tempos tem chegado, essas coisas foram escritas por advertência. Ou seja, não façamos como eles, porque sobre nós está uma graça ainda maior e uma responsabilidade ainda maior, até porque estamos chegando a um ápice dessa trajetória. A grande marcha do povo de Deus no mundo está chegando ao seu ápice, está chegando ao seu clímax. E a vinda de Cristo trará ou revelará quem é quem perante a eternidade. Porque se lá em Israel o povo era constituído de uma maneira plena, visível, política, administrativa, agora o povo de Deus é anônimo. A marcha do povo de Deus é uma marcha anônima. E quando fala anônimo, fala em seu termo essencial. Não vejo, assim, nenhum conteúdo na fama nem na famosidade do evangelho atualmente. O mundo gospel, indústria gospel, pastores assim famosos, isso aí, em relação ao reino de Deus, não diz absolutamente nada. A grande massa do povo de Deus é a massa anônima, e as ações principais de Deus são aquelas que ele está fazendo no signo do grão de mostarda. Apesar de toda a visibilidade atual, que é no fim das contas, é um grande equívoco. Tá? Então, essa marcha do povo de Deus está chegando ao clímax, e a marcha da humanidade como um todo está chegando ao seu clímax. Porque coincide que o clímax da trajetória do povo de Deus é o clímax da trajetória do povo que não é de Deus. Porque lá no Antigo Testamento, assim como o Senhor Jesus esteve, a pedra era Cristo, não é isso? Então Jesus esteve com o povo de Deus no deserto. Mas ele, há um tempo, ele se revelou. Aquela rocha da qual eles beberam veio e se manifestou. Jesus disse, olha, seus pais comeram maná no deserto, meu pai é que dá o pão verdadeiro, esse é o pão do céu. Então Jesus disse, aquilo que prefigurava no maná, era eu já, e aqui estou agora. Então Jesus foi prefigurado nas normas, nas profecias e cerimônias e apareceu pessoalmente. Da mesma forma, a palavra de Deus diz pelo lado contrário, a palavra de Deus diz lá na carta aos Tessalonicenses que o mistério da iniquidade já opera, aguardando apenas que seja afastado aquilo que agora ele tem,
então será revelado o único. A carta de João diz, aquele que nega que Jesus é encarna, aquele que nega a obra messiânica de Jesus, é do anticristo, acerca do qual o visto que vem e que presentemente já está no mundo. Então esse clímax que houve com a revelação de Jesus, com a vida de Cristo em relação ao reino de Deus, terá também a sua contraparte em relação ao mal, porque o anticristo se revelará também. E essa ação sutil do mal no mundo também será revelada, planificada na pessoa do anticristo. E esse é sobre quem o fim dos tempos tem chegado. E isso traz um agravamento dos termos gerais de tudo aquilo que Deus tem falado para nós. Porque se essas coisas estão chegando a esse clímax, e é o clima de ambos, porque a revelação do anticristo terá a segunda vida de Cristo para derrotá-lo e para exercer o juízo pleno e final sobre todas as coisas. Se isso vai acontecer nesse tempo, e se nós entendemos que esse tempo é o nosso tempo, então aquele que está em pé, cuide que não caia. Aquele que está em pé, lance mão de todos os recursos da graça de Deus. Porque se não veio tentação que não fosse humana, o fato é que o diabo se associa com os elementos da nossa carne para nos fazer tropeçar. De modo que com consagração e com quebrantamento pessoal podemos vencer todas as tentações, porque a graça de Deus é maior do que a nossa carne. E podemos vencer aquilo que seria o pé de apoio do diabo e nos manter firmes nesse tempo, em nosso modo de consagração e de vida em comunhão. O que Paulo está fazendo aqui é dando um ultimato em um senso de urgência devido aos fatores que vão se agravando em relação a essa trajetória. Os fins dos tempos têm chegado. E o elemento maior e mais definitivo de todas as coisas já estão às portas. As contrações, as dores de partos, que correspondem aos estertores desse mundo que caminha para um fim catastrófico, estão se avolumando diante de nós e estão criando a afeição plena e definitiva diante de nós. Então Paulo pega essa trajetória do povo e diz, não cobice o mal, não tente ao Senhor, viva em consagração. Essas coisas foram escritas para advertência nossa sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás se torna mais urgente agora devido ao tempo e à urgência de nossa época. Tá? Portanto, como consequência disso, como implicação disso, versículo 14 a 22, resumidamente. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. As coisas que eles sacrificam é a demônio que sacrifica e não a Deus. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É hora de se decidir. É hora de se posicionar. Porque temos nossos elementos definitivos agora e eles tinham os deles agora. É claro que lá do tempo deles. É claro que Paulo aqui ele pega os elementos que definiam a adoração e a falsa adoração nos termos do seu tempo, porque eles ainda tinham um contexto pagão. O contexto geral ainda era pagão. O nosso contexto geral é influenciado pela cultura judaica cristã, mas o contexto deles era o pagão. Então, o que definia a verdadeira e a falsa adoração na época eram os elementos que ainda eram predominantes do paganismo no tempo em que essa carta foi escrita. Os elementos definitivos da época eram esses. Até que o evangelho chegasse, até que o evangelho fosse pregado, essa era a visão predominante do paganismo, das cerimônias, né? Até que viesse realmente o povo em uma cegueira generalizada, até que veio a luz do evangelho e iluminou o entendimento dele, e trouxe o entendimento para a humanidade. Agora nós temos a cultura judaica cristã como decorrência disso, mas estamos já em plena apostasia. Esse que é o fato. Depois do evangelho ter se expandido, agora ele começa a ser combatido e começa a ser cerceado. Estamos já tendo assim um período de refluxo e de grande apostasia. Então Paulo fala, fugir da idolatria. A mesma advertência que cabe para ele nos termos do tempo dele, cabe para nós em nosso tempo, em nossos próprios termos. Fugir da idolatria. Fugir da idolatria. E quando Paulo fala isso, ele está de novo advertindo sobre a questão da participação dos cultos demoníacos. Por um lado, ele diz para fugir da idolatria, para não participar das celebrações, porque as celebrações pagãs eram um elemento rival da adoração verdadeira. Aquele que participava das celebrações pagãs estava, de alguma maneira, negando o seu Senhor. Por outro lado, ele diz, né, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, porque haveria uma escolha envolvida.
Vocês têm que escolher. Ou vocês participam do paganismo no mundo, ou vocês participam da adoração verdadeira com o Senhor. Porque Paulo via por trás de toda a religião pagã, por trás de toda a adoração pagã, ele via a atuação dos espíritos rebeldes, dos anjos caídos, de Satanás e de seus demônios. As ações dos espíritos rebeldes, dos principados e potestades do mal. Ele via as ações desses elementos hostis ao evangelho e hostis à humanidade por trás de todo o paganismo, de todos os elementos do paganismo das religiões pagãs. Porque, de alguma maneira, as doutrinas esotéricas, as doutrinas ocultistas que existem hoje em dia são de inspiração maligna. Ninguém se engane quanto a isso. Em relação às religiões do mundo, a opção continua sendo exatamente essa que Paulo coloca aqui. Buda sentou debaixo da figueira e teve uma iluminação. Quem iluminou Buda? De onde veio a iluminação de Buda? O anjo Gabriel revelou o Corão para o Maomé. Anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que falou para Maria, olha, o ventre santo que há de nascer de ti, você ficará grávida do Espírito Santo, o ventre santo que há de nascer de ti vai salvar a humanidade. Aquele Gabriel que anunciou a Jesus para Maria, esse revelou o Corão para Maomé. Paulo diz em Gálatas que Satanás pode se transformar em anjo de luz e seus ministros podem se transformar em ministros da justiça. É o que acontece com as religiões. Agora, ninguém se engane quanto a isso. Ninguém se engane quanto à questão do ecumenismo, do pluralismo e outros ismos que querem, assim, abrandar a diferença entre o evangelho e as outras religiões. Porque o discurso do ecumenismo nada mais é do que palavras suaves e lisonjeias que enganam o coração dos incautos. Eu vejo nisso apenas a astúcia de Satanás, que pode enganar o coração dos incautos com palavras suaves. O coração daqueles que não vigiam, daqueles que não têm a palavra de Deus, a Bíblia, como seu livro, como sua regra de fé e de prática. Pessoas que decaem da sua própria firmeza e ficam dando ouvido a essas coisas. Os elementos são rigorosamente os mesmos. Se nós não temos aqui uma idolatria pagã generalizada, temos ainda as religiões e o ecumenismo como elemento diabólico nesse tempo. Devemos fugir da idolatria e não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios em relação a tudo aquilo que se manifesta dessa forma hoje em dia. Tá? Todas as coisas, né, do versículo 23 a 33 depois, todas as coisas me são listas, mas nem tudo convém. Comer de tudo que se vende no mercado, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada aos ídolos, não comais por causa da consciência, não a tua propriamente dita, mas a do outro. Tá? Não buscando o seu próprio interesse, mas o de muitos. Depois de falar da questão da idolatria, depois de falar da questão da adoração pagã como rival da adoração verdadeira, Paulo de novo vai tratar daquela questão mais de consciência, que tem esses mesmos elementos, mas sob um outro enfoque. Porque aqui Paulo fala, comer de tudo que vem do açougue, sem indagar procedência. É claro, no açougue, carne é carne. Quando ele fala fugir da idolatria, é claro que ele está falando da idolatria pagã, daquilo que se faz lá no tempo pagão. Mas depois ele cuidadosamente retorna àquele termo da liberdade de consciência para dizer, olha, a carne em si não é pagã, a carne em si não é demoníaca. Pode comer sim. Mas veja que a sua liberdade não seja tropeço para os outros. Então a questão aqui é sempre os limites da liberdade de consciência. É até curioso assim que hoje em dia, quando se fala de liberdade de consciência ou liberdade de pensamento, se fala justamente de ausência de limites. Hoje em dia, liberdade de pensamento é ausência de limites. As pessoas realmente perderam o senso. Né? A liberdade de consciência ela é exercida dentro de limites. Ela é definida dentro de limites. Senão ela perde, deixa de ser até o que ela mesma é. Se a liberdade de consciência significar qualquer coisa que se fala ou que se pensa, a sua própria definição se compromete, no caso. Né? Comer de tudo, porque do Senhor a terra sobre. Daí, de novo, aquele ponto que já falamos, que é a terceira vez que a gente fala sobre isso. Né? A filiação divina, né? Nós somos filhos de Deus, é isso? Então, isso nos dá direito de participar de todas as coisas boas que o Senhor criou. Né? Então, assim, podemos desfrutar das coisas boas que Deus criou sem indagar procedência, sem
pedir licença para o diabo. Isso, nós falamos bastante sobre isso. Agora, é claro, de novo a questão da consideração com o irmão mais fraco. Isso aí Paulo vai enfatizar muitas vezes. Tá? A norma soberana do amor, ela se sobrepõe às opiniões pessoais e convicções. Tá? Sobrepõe sobre qualquer coisa assim, que possamos pensar ou considerar que seja de alguma maneira tropeço para o nosso irmão mais fraco. Isso, Paulo vai sempre dizer isso. Tá? Tenha sobre a liberdade, exerça sobre a liberdade, mas não pegue contra a consciência do irmão mais fraco. A questão é essa. As normas, nós temos que ter assim, uma noção assim, muito clara daquilo que é negociável, digamos assim, daquilo que é secundário e daquilo que é primordial. Eu vejo assim que, em grande parte, as divisões que existem nas igrejas, as contendas que existem nas igrejas, entre igreja e igreja, entre irmão e irmão, são tudo questão de opiniões secundárias. É o modo de adorar, é modo de orar, coisas secundárias. E aqui Paulo está dizendo justamente que nós temos que ter um senso de valor. Se aquele usa os elementos da comida, da bebida, as coisas sacrificadas aos ídolos, no caso, no nosso tempo tem outros elementos que fazem tem essa mesma consciência. Então, aqui, o termo da liberdade, né, já usou os termos relacionados anteriormente, mas reafirmando sempre que o amor ao próximo tem a prioridade. O que nós somos como igreja, o que ela é principalmente? Os termos gerais da nossa comunhão são os elementos assim, mais significativos daquilo que nos define como povo de Deus. É por isso que a prioridade aqui é sobre a questão da consciência. Então, a exortação de Paulo aqui nesse capítulo 10 é essa. Ele começa com aquele levantamento histórico do povo judeu, que recebia tudo de Deus e não dava nada em troca. Depois ele amplia a exortação, levando em conta a proximidade do fim, o fato das coisas estarem caminhando para um clímax. Né? E depois de falar de fugir da idolatria, justamente aquelas coisas que vai nos reprovar, que poderia reprovar a igreja daquele tempo, nós aqui adaptando para o nosso tempo, mas existem elementos assim que também são correspondentes ao nosso tempo. E por fim, falando da comunhão, porque aquilo que nós somos como igreja, aquilo que nós somos em termos de comunhão, é o elemento mais significativo. Então, a igreja, vivendo como igreja e tendo comunhão como igreja, é o modo da nossa marcha nesse mundo. É dessa maneira que fazemos a vontade de Deus, assim, vivendo em comunhão, considerando realmente, bancando, né, o irmão mais fraco. É dessa maneira que praticaremos a norma do Evangelho e entraremos realmente na cidade, né, na Nova Jerusalém, pelas portas. Amém? Deus abençoe os irmãos.